A gente vai pegar a apostila, pelo menos eu coloquei lá no grupo para vocês estudarem os longitudinais, são os passos que podem ser tanto dispersivos como concentradores. E aí eu peguei uma parte do livro novo, Magnetismo Humano, de Jacob, e o livro Cure-se e Cure pelo Passe também. E aí fiz aquele texto que eu coloquei para vocês, foi em cima do material dele. Como todo mundo recebeu, né, a apostila, talvez alguns de vocês já tenham até impresso, a gente vai para a página número 3 da apostila. Essa imagem é uma imagem muito antiga. Eu fiz uma coletânea de imagens antigas que estão presentes nessa apostila. E é interessante porque é justamente o movimento dos longitudinais, não perfeitamente, mas dá para entender como é que procede, né, os longitudinais. Justamente o que tem descrito no texto que eu passei para vocês. Observe bem a questão da movimentação das mãos. Observe que ele faz um giro pela lateral do corpo, né, com a mão fechada. E quando ele chega na altura da pessoa que está à sua frente, ele abre as mãos e vai numa movimentação que não necessariamente precisa se curvar do jeito que ele mostra aí, mas inclusive a gente pode até ficar na lateral do corpo, fica mais prático. E também não é necessário usar as duas mãos, a não ser que você queira, mas se você quiser usar só uma e depois usar a outra, também é um artifício muito interessante que eu inclusive eu já falei para vocês, né? Mas para reforçar, porque às vezes a gente passa muito tempo magnetizando, então a gente usa uma mão e depois, quando cansar, usa outra, fica revezando. Nesse caso aí, um passe mais rápido, digamos assim. Então ele usou as duas para o efeito ser mais rápido, digamos assim, né? Então, a definição de magnetismo animal: ação recíproca de dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético, fluido vital, prana, ki, estudos, ou chi, né, no chinês. Estudos são sinônimos do fluido vital ou fluido magnético, como queira chamar. E não sei se vocês lembram, na primeira abordagem que a gente fez, os egípcios usavam o nome Ka para fazer referência ao fluido vital. Ok? Então, eu coloquei aqui essa imagem na página 3 para que a gente pudesse fazer o detalhamento do movimento do longitudinal. Tá? Longitudinal significa ao longo do corpo, né? Ou ao longo de uma parte que você queira trabalhar. Você quer trabalhar um braço, quer trabalhar uma perna. Então você pode trabalhar uma parte, um trecho, né, de uma área a ser tratada, digamos assim. Vamos para a página 29, que especificamente uma ilustração antiga do século XIX, uma explicação passo a passo dos passos longitudinais com a pessoa sentada. A pessoa sentada não é a posição mais adequada para a gente magnetizar, né? Nem para o magnetizador. Observa aí o movimento desse pobre coitado desse magnetizador. Vamos supor que ele fosse fazer sei lá quantas vezes. E se ele fizesse nessa posição aí, com certeza a coluna dele ia sentir muito, né? Então, a magnetização sendo feita na cadeira é muito cansativa. Às vezes, o magnetizador fica sentado na frente para evitar esse desgaste, digamos assim, né, dessa posição inadequada. O ideal seria a pessoa numa maca, né? Até porque a maca ela é mais alta e aí você não precisa se curvar. A cama, como ela é baixa, a gente costuma se curvar, então o ideal seria uma maca mesmo, tá? Mas isso não impede da gente magnetizar, ok? Então essa figura, André, é do século XIX. Para você ver o quanto que eles tinham cuidado, né, de mostrar a movimentação das mãos, como é que procedia, né? Então a recomendação é: fecha a mão lá embaixo, volta por fora e quando chegar lá em cima, né, essa movimentação ela é mais confortável para o magnetizador. E quando você chegar na altura da testa da pessoa, abre a mão e continua o processo, ok? Você poderia perguntar a questão do coronário aqui em cima. Então, eu costumo trabalhar ele por a parte, né? Então,
Quando for trabalhar o coronário, trabalha ele independente do restante. Tem gente que faz ele completo, tá? Mas eu prefiro trabalhar ele individualmente. Então eu trabalho os longitudinais ao longo do corpo e quando for trabalhar o coronário, trabalho na mesma distância, né? O coronário separado. Vamos lá para a página 29. Então na 29 a gente tem a movimentação. Os longitudinais são aplicados com as mãos percorrendo ao longo do corpo, da cabeça em direção aos pés. Então sempre é nessa direção, cabeça em direção aos pés. Quando aplicado da cabeça aos pés, chama-se longitudinais gerais. Então quando você encontrar em algum lugar o nome longitudinais gerais, entenda que são os longitudinais da cabeça aos pés. E Deleuze, no livro dele, quando vocês encontrarem no livro de Deleuze, quando ele falar em grandes correntes, ele está se referindo da cabeça aos pés também. Tá? São sinônimos. Uma abordagem mais antiga, grandes correntes. Alguns magnetizadores como o Hector d'Urville, né, que tem escola de magnetismo na França, em Paris. Ele também falava em grandes correntes. Quando ele falar isso na literatura, entenda os longitudinais da cabeça aos pés. Esses longitudinais, eles, segundo o texto que eu mandei para vocês, eles podem ser divididos, tá? Em partes. Então, vamos supor que a pessoa seja grande e você não consiga atender até os pés. Tá? Então, você pode dividir até o ventre e depois vai pelos pés, né? Até os pés, no caso, passando dos pés, passando as pernas em direção aos pés, passando dos pés de preferência. Não parar a mão nos pés, no processo, né, da prática. Por quê? Porque as pessoas costumam reclamar, principalmente se ela for mais sensível. Vai reclamar que os pés estão um pouco pesados, frios, vai reclamar que está formigando. Tudo isso são indícios de que você não passou dos pés, ou seja, você acabou acumulando alguns fluidos nos pés, a não ser que você queira fazer isso por algum motivo. Né? Quais seriam esses motivos? Por exemplo, uma pessoa que está com a cabeça muito quente e os pés extremamente gelados. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um longitudinal da cabeça em direção aos pés, para que esses pés possam, para que a cabeça possa esfriar e os pés possam aquecer. Isso vocês podem fazer na prática, tá? Mas não é o caso, comumente isso não acontece. Então lembre-se, passar dos pés. Para aí a gente novamente repetir o movimento, tá? Então os longitudinais faz esse processo, né? Vocês podem magnetizar os longitudinais uma parte do corpo, se vocês quiserem. Agora, se vocês quiserem fazer um alinhamento, tá? E os longitudinais são excelentes para alinhar, né? Então, porque ele vai trabalhar vários centros de força ao mesmo tempo. Lembrando que o coronário vai ficar fora, então você vai trabalhar o coronário. Lembrando que o esplênico também ele fica fora, porque ele está aqui a 45 graus. Não esqueça de trabalhar o esplênico. Principalmente pessoas que estão com depressão. Tá? Depois eu vou ensinar um movimento para vocês, onde vocês podem usar uma mão passando nos centros de força e a outra mão inclinada a 45 graus, passando na altura do esplênico. Então seria usando as duas mãos, uma passando na frente, a mão esquerda da pessoa, e a mão direita na altura do esplênico, né? Porque o esplênico fica à esquerda, mas para o magnetizador fica justamente na posição da mão direita do magnetizador. Isso depois a gente vai ver com mais propriedade, com mais calma, principalmente quando a gente for abordar a questão da depressão. As grandes correntes são justamente os longitudinais gerais, que são os longitudinais da cabeça até os pés. Só que, como eu falei para vocês, Jacó melhorou essa prática, porque Deleuze diz da cabeça até os pés. Tem um detalhe lá na frente que Deleuze vai falar, que é importante que passe dos pés. Mas, se a gente não tiver cuidado, a gente passa batido essa informação. Por isso que Jacó
ele ressalta a importância da gente passar dos pés, não parar as mãos, né? Não parar o movimento das grandes correntes em cima dos pés, pelas questões que eu falei para vocês, que a pessoa pode sentir alguns desconfortos nos pés depois do processo, tá? De magnetização. Quando a gente fala em grandes correntes, longitudinais da cabeça até os pés, que vocês podem dividir também em prestações, porque às vezes a pessoa não consegue fazer as grandes correntes, né, de uma vez só, se a pessoa for muito grande. Então você divide até o ventre, depois do ventre passa até em direção aos pés. Se não conseguir, se a pessoa for muito grande ainda, você pode dividir em 3 vezes, né? Vai da cabeça até o ventre, do ventre até a direção mais ou menos na panturrilha, né? Batata da perna. E depois das panturrilhas passando dos pés. Então você divide em 3 partes. Se a pessoa for muito grande, pode dividir até em 4 partes. Desde que você observe a quantidade de movimento que vocês vão fazer e a mesma distância. Tá? Então tem que ser a mesma quantidade. Sei lá, vamos supor que você faça 10, né? Porque lá no Cure-se pelo passe, ele recomenda que não seja menos que 10 vezes. Então, você faz 10, vamos supor que seja 10, né? Gente, esse 10 é só uma sugestão, porque com o tempo a gente vai aprendendo a magnetizar e às vezes a gente vê necessidade de fazer menos, às vezes a gente vê necessidade de fazer mais, é um número absoluto, tá? Mas vamos seguir o procedimento 10 vezes. Então você faz 10 vezes até o ventre, na mesma distância, até a panturrilha, na mesma distância, mais 10 vezes, e depois passando das panturrilhas, passando dos pés, da panturrilha passando dos pés, mais 10 vezes. Entendido aí? Então aí concluiria toda a grande corrente ou os longitudinais gerais. Quando tiver em qualquer procedimento, comece com longitudinais gerais, você já sabe, né? Ou com alinhamentos gerais. Quando ele disser alinhamento geral, quer dizer também a mesma coisa, tá? Longitudinais gerais. Alinhar todo, ok? Isso vale para as costas, isso vale para a frente da pessoa. Tá? Inclusive, como eu falei para vocês em outro momento, não sei se vocês lembram, mas que hoje muitos dos nossos magnetizadores estão iniciando o trabalho pelas costas. Observou, né, segundo o estudo de Jacó e o grupo, né, que trabalha com Jacó, as pesquisas que eles fazem, observou que quando trabalha o refluxo, né, que é as costas, os tratamentos tendem a melhorar muito. Tá? Inclusive, tratamentos que não estavam funcionando, não estavam rendendo, quando começaram a trabalhar o refluxo, houve um ganho aí significativo nos tratamentos. Então, hoje, praticamente, muitas das nossas práticas, não todas, tá? Não existe, mas muitas das nossas práticas, a gente já começa pelo refluxo, ou seja, pelas costas. Tá? Do mesmo jeito. Divide também 3 ou 4 vezes, de acordo com a sua necessidade. E lógico que isso a gente está se referindo a uma maca, né? Porque se for numa cadeira é complicado. Como é que a gente vai fazer da cabeça até os pés da pessoa sentada, né? Não vou dizer que seja impossível, mas vai ser muito difícil. Geralmente a pessoa sentada a gente trabalha até o ventre, infelizmente. Né? E trabalhar as pernas é fundamental, principalmente pessoas idosas, onde elas reclamam muito de cansaço nas pernas. Então, quando a gente trabalha as pernas, principalmente nas costas, a gente já está trabalhando o circulatório dela. Então, isso é de uma importância, como eu falei, para pessoas idosas, pessoas com diabetes, né? Pessoas que têm problema circulatório, isso tem um ganho. Então, é importante a gente lembrar dessas questões. Então, os longitudinais são excelentes para a gente harmonizar as pessoas, né? Para a gente alinhar. Você está alinhando o quê? Está alinhando todos os chakras. Então, é muito legal porque você não está trabalhando só uma parte. Você está trabalhando um conjunto, você está trabalhando o sistema todo. Então, mesmo que você, na sua dúvida de tratamento, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Faça.
faça os longitudinais da cabeça aos pés, a pessoa não vai se sentir mal. Não vai. Se você fizer os longitudinais, lógico, os dispersivos, né? Se fizer os longitudinais várias vezes, mesmo que você não faça outro tratamento por causa de dúvida, alguma coisa assim, se você fizer só isso, a pessoa não vai se sentir mal. No mínimo, ela vai se sentir bem mais calma, tá? Lógico, se o magnetizador estiver calmo, né? É importante ressaltar isso. Todo o sentimento do magnetizador, todas essas questões emocionais e psíquicas são transferidas para o nosso assistido. Então a gente tem que ter cuidado. Não posso magnetizar ninguém se eu estou em depressão. Quem está com depressão é para ser magnetizado, não magnetizar. Né? Então eu tenho que estar bem, eu tenho que estar saudável, eu tenho que estar com a energia boa. Pode ser que hoje eu não esteja com a energia muito boa, né? Eu tenho com um déficit energético. Se esse déficit não for tão grande, tudo bem, né? Porque nem sempre a gente está 100%. Mas se eu tiver 20%, vou magnetizar ninguém, porque eu estou precisando, né? Então é importante lembrar dessas questões na hora de magnetizar. Página 30. Então na página 30 a gente pode ver, né, os longitudinais, lentos e rápidos. Então vocês devem ter lido no texto, espero que sim. Se vocês não leram o texto, vão ficar todos de castigo hoje até meia-noite, né? Brincadeira, mas é importante que vocês leiam para poder, inclusive, ter dúvidas, né? Que a gente daqui a pouco vai entrar nessas dúvidas. Eu vou mostrar um vídeo onde vocês vão ver em que momento foi usado rápido, em que momento foi usado lento, em que momento foi feito mais próximo, mais distante. Vocês vão dar uma olhada para que possam ter uma visualização melhor da prática, né? Então, os longitudinais lentos e rápidos, então eles podem ser lentos, eles podem ser rápidos, né? Outra questão que eu já falei, vou reforçar agora, lembrar o exercício que vocês vêm fazendo, eu espero que estejam fazendo, do controle do magnetismo, porque para saber se vocês são palmar ou digital, Wagner, mas eu não estou conseguindo sentir ainda, não tem problema, você faz a posição meio que curvada, como fosse os dois, né, palmar e digital, em caso de dúvida. Mas se você tiver certeza que você é palmar, então tem que ser palmar, tá? Então tem que verter as mãos em direção à pessoa, palmar, não esquecer disso. Isso vai contar na eficiência da magnetização da pessoa. Ah, se for digital, tudo bem, né? Porque aí fica mais fácil de trabalhar. Então o que a gente chama de magnetizantes? Os magnetizadores chamavam de magnetizantes, o que o Hahnemann, o criador da homeopatia, chamava de passes positivos. Quando ele chamava positivo, ele se referia a ser magnetizante, a ser concentradores. Você vai concentrar muita energia ali, tá? Por isso que ele chamava positivo. Os passes desmagnetizantes ou dispersivos, né, são o que o Hahnemann chamava, né? Samuel Hahnemann chamava, o criador da homeopatia, chamava de passes negativos, que seriam os longitudinais rápidos para desmagnetizar a pessoa, né? Para, entre aspas, retirar o excesso de fluido dessa pessoa. A função dos dispersivos, como eu falei para vocês, foi muito bem abordada por Deleuze. De maneira que o Deleuze ele acabou com muitas das crises que Mesmer descrevia, que o Marquês de Passeguir descrevia essas crises. Por quê? Porque eles faziam altas dosagens magnéticas, muito concentrados. Eles passavam meia hora, 40 minutos magnetizando uma pessoa, colocando muito fluido. E querendo ou não, a pessoa ia entrar num transe. Muitas delas entravam no estado de sonambulismo, porque a dosagem magnética era muito grande. Entrava em crises, né? Inclusive o próprio Mesmer cita na sua obra que não tem cura sem crise, quer dizer, ele achava que era necessário entrar na crise para poder haver o tratamento magnético eficientemente.
E Deleuze, com a ação dos dispersivos, com a movimentação rápida de mãos, né? Esse processo ajudou muito a amenizar essas crises. E o mais fantástico, né, que os magnetizadores não precisavam doar muita energia. Por quê? Porque os dispersivos faz com que só fique o necessário, tá? No nosso assistido, vai ficar o necessário lá, não vai ficar o excesso. Esse excesso, ele é prejudicial tanto para o assistido, para a pessoa que a gente está atendendo, como para nós, porque vai faltar energia para a gente. Então, veja como é importante a gente caprichar nos passos dispersivos, ou seja, longitudinais rápidos, transversais, essas ações dispersivas, para que o fluido possa voltar para a fonte. Quem é a fonte? O magnetizador. Então, esse excesso de energia vai voltar para o magnetizador. De maneira que, se ele for magnetizar outra pessoa, ele ainda vai ter a oportunidade, porque ele não gastou muito, né? Pelo menos não tanto. Se ele tivesse esquecido de dispersar. Por isso que muitas pessoas passam mal após a magnetização por falta de dispersivos, porque a pessoa fica com altas doses concentradas de fluidos e o magnetizador, por sua vez, pode também se sentir mal, tá? Mas é mais o assistido, né? E se esse assistido for um sensitivo, se for uma pessoa com depressão, essa crise vai ser muito ruim para ele, né? Então, o, o magnetizador tem que ter esse cuidado, tem que estar atento a essas questões. No caso de depressão, evitar concentrados, né? Evitar movimentações lentas de mãos, que justamente as movimentações lentas de mãos são os concentrados. E aí a gente vai trabalhar só os dispersivos, como eu falei para vocês. No caso de pessoas com depressão, caprichamos nos dispersivos, longitudinais, sim, e os transversais também, principalmente na altura do esplênico, aqui na altura do baço, a 45 graus. Isso a gente vai ver com mais detalhes depois. Então, os longitudinais concentradores são passes lentos, tá? Então, esses passes lentos são concentradores. Quanto mais lento, mais concentrado, ok? Qual é a diferença da imposição? A imposição também é um concentrado, só que é um concentrado localizado. O longitudinal é um concentrado ao longo. Então, ele vai concentrar ao longo do corpo da pessoa ou ao longo de um membro, né? O braço, o pé, a perna. Então, você pode concentrar uma área específica. E os longitudinais, como eu falei para vocês, quanto mais lento, mais concentrados. Ok? Só vai perder um concentrado em posição é forte. Só a imposição, né, o concentrado usando uma mão, tá? Ou as duas mãos, o concentrado ele só vai perder para um circular. O circular é mais forte ainda. Por que o circular é mais forte do que a imposição? Pelo simples fato de que ele está acompanhando o movimento do centro de força. Então, se ele está acompanhando o centro de força, então ele vai ser muito mais forte do que uma imposição. Porque se você está com a mão parada, mas o centro de força está em movimento. Tá? E se eu acompanho o movimento desse centro de força, porque todo centro de força, sem exceção, ele vai girar no sentido horário, então você está dando uma dosagem bem maior de concentrado. Esses detalhes é importante a gente observar na nossa prática, né? Então, os longitudinais magnetizantes ou concentradores são os lentos. Os longitudinais desmagnetizantes ou dispersivos são os longitudinais rápidos. Tá? Mais uma vez, reforçando aí as grandes correntes. Ele pode ser o transversal cruzado, ele pode ser cruzado e pode ser simples, né? Tô vendo. Não
não tão assim, tão cruzado. Você está cruzando muito. Cruze mais um pouco. Faça um X aí com a mão. Um X. Aí, é por aí. Não precisa cruzar no cotovelo, não, tá? Se você fizer com uma mão direita um pouco para cima e a esquerda um pouco para baixo, sim. Se você fizer o contrário, a esquerda para cima, um pouco acima, e a direita um pouco abaixo, aí vai ficar o contrário do centro de força e vai, em vez de funcionar, vai travar. Então, tem que ter cuidado quanto a isso também. Por isso que em alguns momentos, os nossos amigos magnetizadores confundem quando Jacó fala assim, que a mão direita acima da esquerda. Quando ele fala acima, é justamente isso que você demonstrou aí, André. Não é porque ela vai ficar em cima, não, tá entendendo? Ela vai ficar acima porque ela vai ficar tangenciando o centro de força. E não a posição da mão aqui, uma em cima da outra. Deu para entender esse processo? Inclusive, na nossa intenção, principalmente com pessoas que estão com depressão, porque quando a pessoa está com depressão, vai estar tudo travado, os centros de força vão estar travados. Lembra daquela colocação de Allan Kardec que é como um relógio, que está tudo perfeito, mas tem uma poeirinha ali atrapalhando o movimento do mecanismo? Lembra disso? Quem não lembrar, a gente bota depois aqui. Mas é justamente isso. Quando a gente faz isso, a gente está tirando aquele fluido deletério que está travando o nosso centro de força para que ele possa girar corretamente, para que ele possa funcionar de forma, digamos assim, entre aspas, tá? Entre aspas. Como ele, o centro de força pudesse respirar. Porque o centro de força é a alimentação do nosso corpo sutil. Então, se esse corpo sutil ele está congestionado por questões mentais nossas ou por interferência espiritual, que nós espíritas sabemos que existe, então o magnetizador pode ajudar no processo usando o seu fluido para, entre aspas, limpar, descongestionar, destravar esses centros. Eu digo esses centros porque a gente não vai trabalhar só um. E mais especificamente, o centro de força esplênico é o que é mais atacado, é o que é o que é mais comprometido nas questões da depressão. Por exemplo, o centro de força Megman, que fica na altura do umbigo, nas costas, é responsável pela pressão arterial, muita coisa ligada a diabetes. Por quê? Porque ele está bem próximo ali, ó, o sistema está ali entre os rins, né? Nas suprarrenais, está tudo pertinho dele. Atrás, né, um pouco atrás, um pouco abaixo do pâncreas. Então, é, esse centro de força chamado Megman, ele é estratégico para a questão das pessoas com pressão alta. Então, observe quanto é importante a gente entender esse circuito, digamos assim, né, esse sistema energético, esse sistema sutil, para que a gente possa entender por que está repercutindo na matéria, né? Por que aquele meu centro de força ali na altura do peito, né, na altura ali do timo, tá? Eu posso trabalhar ele para trabalhar o coração, por exemplo, né? Não necessário em cima do coração, posso trabalhar o coração também? Posso. Mas se eu puder trabalhar em cima do timo, que está ligado a ele, ou seja, você vai fazer uma ação indireta. Então, estou falando desses detalhes para vocês começarem a entender que está tudo interligado, tem um sistema bem interessante nesse aspecto, né? O genésico, por exemplo, né? Porque quando a gente entra em depressão, também ataca, porque a gente perde a libido, né? Porque ela está tudo interligado esse processo. A gente trabalhar também o centro de força do genésico, trabalhar o básico que fica atrás, né? Para que todo o processo possa andar. Daí que é importante a gente trabalhar também pelas costas, né? Porque o básico fica nas costas. O básico é chave para trabalhar as pernas, né? O sistema circulatório. Megman fica nas costas. O humeral nem precisa falar, né? O humeral é muito ligado às questões espirituais. Então, quando a gente está depressivo,
muitas vezes a nossa frequência vai sintonizar com irmãozinhos infelizes. Então, por isso que a gente capricha quando a pessoa está com depressão, quando está principalmente de costas, trabalhar a numeral da pessoa. Dá uma reforçada no numeral, bota os dois braços na mão.